O fogo sagrado tremulava nas trevas do subterrâneo, suas chamas lançando sombras dançantes sobre as paredes de pedra úmida que exalavam o cheiro acre de mofo e abandono. O ar pesado carregava o odor metálico do medo e da umidade que se condensava em gotas lentas, ecoando no silêncio sepulcral como lágrimas de mármore. Ela estava ali, encurvada contra a parede fria, seus dedos trêmulos traçando orações silenciosas no ar, enquanto a fome roía suas entranhas como um animal faminto. A túnica branca, outrora símbolo de pureza e devoção, agora pendia em farrapos sobre seu corpo esquelético, manchada pela terra e pelo desespero. O fogo sagrado que ela havia guardado por tantos anos continuava a arder, mas agora iluminava apenas sua agonia, refletindo em seus olhos fundos a mesma luz que um dia representara sua fé inabalável. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou, mas seu corpo começava a render-se ao inexorável peso da punição que Roma reservava àquelas que ousavam quebrar seus votos mais sagrados. Como uma jovem de apenas 17 anos, escolhida entre as famílias mais nobres de Roma para servir a deusa Vesta, chegou a este momento de abandono e sofrimento? Como alguém que dedicou sua vida inteira à manutenção do fogo sagrado, símbolo da própria eternidade do império, encontrou-se condenada a definhar em uma cela subterrânea, esquecida pelos mesmos que um dia a veneraram como intermediária entre os deuses e os homens? A história começa décadas antes, quando Lívia tinha apenas 6 anos e brincava nos jardins da vila de seu pai, um senador respeitado cujos ancestrais serviam a Roma há gerações. Ela corria entre as colunas de mármore, seus pés descalços tocando suavemente o chão aquecido pelo sol mediterrâneo, enquanto suas risadas cristalinas ecoavam pelos pátios adorados com estátuas dos deuses. O perfume de rosas e jasmins pairava no ar, misturando-se com o aroma de mel e frutas frescas que as escravas preparavam para o banquete vespertino. Seu cabelo, dourado como trigo maduro, caía em cachos sobre os ombros, e seus olhos azuis brilhavam com a inocência de quem ainda não conhecia o peso das responsabilidades que o destino lhe reservava. Naqueles dias, o mundo era simples, o céu infinitamente azul, o mar distante que se estendia até onde a vista alcançava, e a proteção calorosa de uma família que a amava sem reservas. Lívia não sabia que sua beleza excepcional e sua linhagem nobre já haviam marcado para um destino muito diferente daquele que imaginava. Enquanto outras meninas de sua idade sonhavam com casamentos e filhos, ela seria escolhida para algo muito mais grandioso e terrível: tornar-se uma das 6 Vestais, as sacerdotisas virgens encarregadas de manter aceso o fogo sagrado de Vesta, a deusa do lar e da família. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna, como se os deuses tivessem plantado nela uma semente de divindade que floresceria nas chamas do templo mais sagrado de Roma. A escolha aconteceu em uma manhã de primavera, quando os pontífices máximos chegaram à vila envolvidos em togas brancas bordadas com fios de ouro. O ar estava carregado de incenso e expectativa, e mesmo os pássaros pareciam ter silenciado em reverência ao momento solene. Lívia, vestida com sua túnica infantil de linho fino, foi conduzida até o átrio onde os homens mais poderosos do império aguardavam. Seus pais, embora orgulhosos da honra concedida à família, não conseguiam esconder a melancolia que se apoderava de seus corações. A mãe, uma mulher de rara beleza e elegância, segurava as lágrimas enquanto acariciava pela última vez os cabelos dourados da filha. O pai, um homem de porte imponente e voz grave, mantinha a compostura exigida por sua posição, mas seus olhos traíam a dor de quem sabia que estava entregando sua filha não apenas aos deuses, mas à própria morte social. «Você servirá a Roma e aos deuses imortais», disse o Pontífice Máximo, sua voz ecoando pelas paredes de mármore como um decreto divino. Sua pureza será a garantia da proteção de Vesta sobre o império. Seu corpo e sua alma pertencem agora à deusa, e qualquer violação deste voto sagrado será punida com a severidade que os deuses exigem. Lívia, ainda criança, não compreendia completamente o significado daquelas palavras, mas sentia no ar uma solenidade que a fazia tremer. O cheiro do incenso queimando nos braseiros de bronze misturava-se com o aroma de flores frescas que decoravam o ambiente, criando uma atmosfera ao mesmo tempo celestial e opressiva.
Ela foi conduzida ao templo de Vesta, onde sua nova vida começaria sob a tutela das sacerdotisas mais velhas, mulheres que haviam dedicado suas vidas inteiras ao serviço da deusa e que agora pareciam criaturas etéreas, desprendidas das paixões terrenas. O templo de Vesta era um prodígio arquitetônico, com suas colunas circulares que se elevavam em direção ao céu como dedos suplicantes. No centro, o fogo sagrado ardia continuamente, alimentado por lenha especialmente consagrada e óleos aromáticos que exalavam fragrâncias de sândalo e mirra. A luz dourada das chamas dançava sobre as paredes decoradas com relevos que contavam a história de Roma, desde a fundação mítica por Rômulo até as conquistas mais recentes do Império. O som constante do fogo crepitando misturava-se com o murmúrio das orações e o eco suave dos passos da sacerdotisa sobre o mármore polido. Durante os primeiros anos, Lívia adaptou-se rapidamente à rotina sagrada. Ela aprendeu a manter o fogo sempre aceso, a preparar os rituais de purificação, a interpretar os sinais dos deuses e a conduzir as cerimônias que garantiam a proteção divina sobre Roma. Suas mãos delicadas, que antes brincavam com bonecas de marfim, agora manipulavam com reverência os instrumentos sagrados. As vasilhas de ouro para os sacrifícios, os véus bordados que cobriam os altares, as gemas preciosas que adornavam as oferendas. Sua voz, que antes ecoava em risadas infantis, agora entoava hinos sagrados com uma pureza que emocionava até os mais cínicos entre os senadores. Os anos passaram como estações que se sucediam em ciclos eternos. Lívia cresceu dentro dos muros do templo, sua beleza infantil transformando-se em uma graça etérea que fazia os homens desviarem o olhar por reverência e temor. Seus cabelos dourados, agora sempre cobertos pelo véu sagrado, brilhavam como fios de luz quando ocasionalmente o vento os descobria. Seus olhos azuis adquiriram uma profundidade que parecia refletir mistérios divinos, e sua pele, protegida do sol pelos véus e pelas paredes do templo, mantinha a palidez alabastrina que os romanos associavam à pureza divina. Ela se tornou não apenas uma sacerdotisa, mas um símbolo vivo da conexão entre Roma e os deuses, uma garantia de que o império continuaria a prosperar sob a proteção celestial. Mas o destino, como sempre, reservava suas ironias mais cruéis para aqueles que pareciam mais protegidos pelos deuses. Aos 25 anos, Lívia já era a mais respeitada entre as vestais, conhecida por sua devoção inabalável e por sua capacidade de interpretar os sinais divinos com precisão profética. Ela havia resistido a todas as tentações do mundo exterior, mantendo sua pureza como um tesouro sagrado que beneficiava não apenas a si mesma, mas a todo o império. Sua fé era sua fortaleza e sua castidade sua coroa de glória. Foi nesse momento de aparente triunfo espiritual que Roma começou a passar por uma de suas crises mais profundas. As guerras nas fronteiras multiplicavam-se, as colheitas falhavam consecutivamente e pragas misteriosas assolavam as cidades. O povo, sempre supersticioso, começou a murmurar que os deuses estavam descontentes, que algo havia contaminado a pureza dos rituais sagrados. Os rumores cresceram como ervas daninhas, alimentados pelo medo e pela necessidade humana de encontrar culpados para as desgraças coletivas. Entre os murmúrios que corriam pelas ruas de Roma, um nome começou a ser sussurrado com crescente frequência: Lívia. Alguns diziam ter visto sombras estranhas rondando o templo durante a noite. Outros juravam ter ouvido vozes masculinas ecoando pelos corredores sagrados. Havia quem afirmasse ter visto a própria Lívia caminhando pelos jardins em horários proibidos, seu véu tremulando como se tivesse sido tocado por mãos profanas. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno, mas primeiro precisava ser destruído para que sua eternidade pudesse nascer. À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em um tempo indefinido que parecia estender-se pela eternidade, o corpo de Lívia continuava sua transformação inexorável. Sua pele, antes macia como seda, agora estava ressecada e áspera como pergaminho antigo. Seus lábios, que um dia haviam sido vermelhos como cerejas maduras, agora rachavam e sangravam com cada palavra que pronunciava. Suas mãos, que haviam manipulado com reverência os objetos sagrados, agora tremiam constantemente, seus dedos longos e esqueléticos parecendo galhos secos de uma árvore morta. Mas era nos olhos que a transformação mais profunda se manifestava.
Os mesmos olhos azuis que haviam brilhado com inocência infantil, que haviam refletido a luz sagrada do fogo de Vesta, que haviam contemplado com veneração os mistérios divinos, agora pareciam janelas abertas para outro mundo. Havia neles uma profundidade que transcendia a experiência humana normal, uma sabedoria que só o sofrimento extremo pode proporcionar. Eram olhos que haviam visto além do véu que separa o mundo dos vivos do reino dos mortos, olhos que haviam contemplado verdades que os deuses normalmente reservam apenas para si mesmos. A lamparina que havia recebido como única companhia na descida ao poço há muito havia se apagado, deixando-a em uma escuridão absoluta que se tornara sua nova realidade. Mas, estranhamente, Lívia já não sentia mais medo da escuridão. Ela havia se tornado parte dela, havia se fundido com as sombras de tal forma que a distinção entre luz e trevas havia perdido sentido. Seus olhos, adaptados à escuridão perpétua, agora conseguiam distinguir formas e movimentos que um observador externo jamais teria percebido. Foi nessa escuridão absoluta que Lívia começou a compreender a verdadeira natureza de sua situação. Ela não havia sido condenada por quebrar seus votos, essa havia sido apenas a justificativa conveniente que Roma havia encontrado para seus próprios pecados. Ela havia sido escolhida para carregar o peso da culpa coletiva, para purificar através de seu sofrimento individual as transgressões de toda uma civilização. Era uma função sagrada, embora terrível, que a conectava diretamente com os sacrifícios primordiais que haviam fundado a própria Roma. Nos momentos de maior clareza, quando a fome e a sede se combinavam para produzir estados alterados de consciência, Lívia tinha visões que revelavam o verdadeiro significado de sua provação. Ela via Roma como um organismo gigantesco que se alimentava do sacrifício de seus filhos mais puros, uma máquina imperial que convertia inocência em poder, pureza em conquista. Ela era apenas uma das muitas vítimas necessárias para manter funcionando essa máquina terrível, mas sua função era especial porque sua pureza havia sido publicamente reconhecida e venerada. A ironia de sua situação não escapava à sua percepção aguçada pelo sofrimento. Ela, que havia dedicado sua vida a manter aceso o fogo sagrado que simboliza a eternidade de Roma, agora definhava numa escuridão que parecia presagiar a extinção do próprio império. Ela, que havia sido escolhida por sua pureza excepcional, agora é acusada de impureza pelos mesmos que haviam se beneficiado de sua devoção. Ela, que havia renunciado a todos os prazeres terrenos para servir aos deuses, agora é punida por supostos prazeres que jamais havia experimentado. Mas talvez a maior ironia fosse que enquanto seu corpo se deteriorava na escuridão do poço, sua alma começava a atingir níveis de pureza e compreensão que jamais havia alcançado nos dias de glória no templo. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna, e ela começava a perceber que sua morte física seria apenas o primeiro passo de uma jornada espiritual que transcenderia os limites da existência mortal. Os deuses que pareciam havê-la abandonado no momento da acusação, agora se comunicavam com ela diretamente, sem a necessidade de rituais ou intermediários. Durante as longas noites de agonia, quando a fome se tornava insuportável e a sede fazia sua língua inchar até quase sufocar, Lívia encontrava consolo nas memórias de sua infância. Ela se lembrava dos jardins da vila de seu pai, do perfume das rosas que sua mãe cultivava com tanto carinho, do som da água corrente nas fontes de mármore que decoravam os pátios. Essas memórias se tornavam mais reais que a realidade presente, mais vívidas que as sensações de dor e desespero que dominavam seu corpo moribundo. Ela se lembrava especialmente de um dia específico, quando tinha apenas 5 anos e brincava com uma boneca de marfim que sua mãe havia encomendado aos melhores artesãos de Roma. A boneca tinha cabelos dourados como os seus e olhos azuis que pareciam refletir a mesma inocência que ela própria possuía naquela época. Sua mãe havia dito que a boneca era um presente dos deuses, uma companhia que a protegeria sempre que se sentisse sozinha. Agora, no fundo do poço, Lívia procurava desesperadamente por aquela boneca em suas memórias, tentando encontrar nela o consolo que a realidade lhe negava. As visões se tornaram mais frequentes e mais intensas à medida que sua condição física se deteriorava. Ela via procissões de espíritos que desciam ao poço para acompanhá-la, almas de outras vestais que haviam sofrido destinos similares ao longo dos séculos.
Elas vinham vestidas com túnicas brancas que brilhavam com luz própria, seus rostos serenos, expressando a paz que haviam encontrado na morte. Algumas se aproximavam e tocavam sua testa com mãos etéreas, transmitindo uma sensação de frescor e alívio que contrastava dramaticamente com a realidade de sua situação. Entre essas visões, uma se destacava pela sua intensidade e significado. Lívia via uma mulher de beleza transcendente, vestida com uma túnica que parecia feita de chamas douradas, aproximando-se dela com um sorriso de compaixão infinita. A mulher se identificava como Vesta, a própria deusa a quem ela havia servido com tanta devoção. Vesta segurava nas mãos uma tocha que irradiava luz sem produzir calor, uma chama eterna que jamais se apagaria. Minha filha, dizia a deusa com uma voz que ecoava como música celestial, você foi escolhida não para ser punida, mas para ser purificada. Seu sofrimento terreno é o preço que paga pela eternidade que te aguarda. Aqueles que a condenaram acreditam estar destruindo sua pureza, mas na verdade estão forjando sua imortalidade. Você se tornará um símbolo eterno da injustiça humana e da justiça divina. Essas visões proporcionavam a Lívia momentos de paz transcendente, que contrastavam violentamente com a agonia física que dominava o resto de sua existência. Ela começou a compreender que sua punição terrena era temporária, mas que sua redenção seria eterna. O sofrimento que experimentava no poço era apenas o preço que pagava por uma transformação que a elevaria acima da condição humana normal, tornando-a um exemplo imortal de fé inabalável diante da injustiça. À medida que os últimos vestígios de sua força física se esgotavam, Lívia começou a experimentar estados de consciência que transcendiam completamente a realidade material. Ela sentia seu espírito se desprendendo gradualmente do corpo moribundo, como se estivesse emergindo de uma prisão que a havia mantido cativa durante toda a vida terrena. Era uma sensação simultaneamente aterrorizante e libertadora, como se estivesse nascendo novamente para uma forma de existência completamente diferente. Durante esses momentos de transcendência, Lívia podia ver Roma de uma perspectiva que jamais havia experimentado antes. Ela via o Império como uma entidade viva que se alimentava do sacrifício de seus filhos mais puros, mas também como uma força necessária na economia divina que governava o mundo. Roma era simultaneamente algoz e vítima, destruidora e criadora, uma força que concentrava em si mesma todas as contradições da natureza humana. Ela via os senadores que haviam condenado, homens que acreditavam estar defendendo a ordem social, mas que, na verdade, estavam perpetuando um ciclo de violência que eventualmente destruiria a própria civilização que tentavam proteger. Ela via os pontífices que haviam sancionado sua morte, homens que acreditavam estar servindo aos deuses, mas que, na verdade, estavam servindo apenas aos seus próprios medos e ambições. Ela via o povo que havia clamado por sua punição, uma massa humana que transferia suas próprias culpas para uma vítima inocente para evitar confrontar suas próprias responsabilidades. Mas também via além da aparente injustiça de sua situação. Ela compreendia que seu sacrifício não era sem propósito, que sua morte serviria para expiar não apenas os pecados imaginários pelos quais havia sido acusada, mas os pecados reais de toda uma civilização. Ela se tornaria um símbolo da capacidade humana de transformar sofrimento em transcendência, injustiça em redenção, morte em vida eterna. Nos seus últimos momentos de consciência plena, quando seu corpo já não conseguia mais sustentar as funções vitais básicas, Lívia experimentou uma revelação que mudou completamente sua compreensão de toda a situação. Ela percebeu que sua condenação não havia sido um acidente da história, mas parte de um plano divino que transcendia a compreensão humana. Ela havia sido escolhida desde o nascimento para desempenhar esse papel, para servir como ponte entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos, entre a justiça humana e a justiça divina. Esta compreensão trouxe uma paz profunda que se espalhou por todo o seu ser como um bálsamo celestial. A dor física que havia dominado sua existência nas últimas semanas começou a diminuir, substituída por uma sensação de leveza que parecia elevá-la acima das limitações corporais. Ela sentia como se estivesse flutuando, como se as leis da gravidade tivessem perdido seu poder sobre ela. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. Lívia compreendeu que sua morte física seria apenas o começo de uma forma de existência que transcenderia completamente os limites da condição mortal.
Ela se tornaria um espírito guardião, uma presença protetora que velaria por outras vítimas da injustiça humana. Sua história seria contada e recontada através dos séculos, servindo como um lembrete constante da capacidade humana tanto para o mal quanto para a transcendência. A última imagem que Lívia viu antes de sua consciência se fundir completamente com o infinito foi o rosto de sua mãe, jovem e bela como nos dias de sua infância, sorrindo com o mesmo amor incondicional que havia iluminado seus primeiros anos de vida. Sua mãe estendia as mãos em direção a ela, oferecendo o consolo que havia sido negado durante toda a sua provação. Era uma imagem de redenção e reunião que prometia que todo o sofrimento havia valido a pena. E assim, no silêncio absoluto de um poço esquecido nos arredores de Roma, uma alma pura completou sua transformação final. Lívia havia entrado no poço como uma mulher condenada por crimes que não havia cometido, mas emergia dela como um símbolo eterno de fé inabalável diante da injustiça. Seu corpo frágil havia sucumbido às limitações da carne, mas sua alma havia conquistado uma forma de imortalidade que nenhum poder terreno poderia destruir. A ironia final de sua história reside no fato de que Roma, ao tentar destruir aquilo que considerava uma ameaça à sua pureza, acabou criando um símbolo eterno de sua própria corrupção. Lívia, a vestal que havia servido com devoção exemplar, tornou-se na morte aquilo que havia sido negado na vida, uma verdadeira intercessora entre os deuses e os homens, uma voz que continuaria a ecoar através dos séculos, lembrando a humanidade de que a verdadeira pureza não pode ser destruída pela maldade humana. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. E aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno, provando que há forças na existência humana que transcendem o poder dos impérios e a crueldade dos homens. Lívia havia encontrado na morte a libertação que havia lhe negado, e em seu sacrifício involuntário havia se tornado aquilo Roma mais precisava, um exemplo de que a dignidade humana pode sobreviver às mais terríveis formas de injustiça.